Antes de começar, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Vanessa tinha tudo que alguém poderia sonhar: riqueza, sucesso e uma grande empresa. Mas no fundo, seu coração estava vazio desde que Pedro, seu querido marido, se foi em um acidente de carro. Toda segunda-feira, como um ritual, ela ia ao cemitério, sozinha, para lembrar dele e sentir que ainda estava perto. Com um vestido claro e a tristeza nos olhos, ela olhava para o túmulo de Pedro e tentava encontrar algum tipo de consolo. A dor ainda era muito forte, e ela não conseguia esquecer os momentos bons que viveram juntos. Mesmo cercada de luxo, Vanessa se sentia perdida, como se uma parte dela tivesse sido levada embora naquele dia. As visitas semanais ao túmulo de Pedro eram seu único jeito de continuar sentindo a presença dele. Cada flor que ela colocava ali parecia tentar preencher o vazio que ele havia deixado. O tempo passava, mas a saudade de Pedro não diminuía, e Vanessa começava a perceber que, mesmo com tudo que tinha, o que mais desejava era tê-lo de volta ao seu lado. Vanessa tinha encontrado uma forma especial de manter Pedro em sua vida: visitar seu túmulo. Era como se, a cada segunda-feira, ela pudesse conversar com ele de novo, contar o que estava acontecendo e lembrar os momentos que viveram juntos. Por mais triste que fosse, aquele lugar se tornou um refúgio, um espaço onde ela podia ser sincera com seus sentimentos. Era a maneira que tinha encontrado para enfrentar a dor e lidar com a saudade. Mesmo sabendo que Pedro não estava mais ali de verdade, aquele ritual dava a Vanessa uma sensação de conforto. Ela sentia que, de alguma forma, ele sabia que ela nunca o esqueceria. Cada visita era cheia de emoção, com lágrimas que molhavam as flores e um silêncio que dizia tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Para Vanessa, aquele momento era mais do que uma homenagem, era prova de que o amor verdadeiro nunca desaparece. Vanessa tinha uma vida que muitos considerariam perfeita. Sua casa era grandiosa, ela dirigia os melhores carros e sua empresa era referência no mercado. Mas nada disso conseguia preencher o vazio que Pedro deixou. Era como se toda a riqueza que tinha não pudesse comprar o que mais desejava: o sorriso dele, suas palavras carinhosas e os momentos simples que compartilhavam. As noites eram as mais difíceis, quando o silêncio fazia a saudade parecer ainda maior. Ela tentava se ocupar com o trabalho, mergulhar nos projetos e manter a mente ativa. Mas, mesmo nos dias mais agitados, sempre havia um instante em que a memória de Pedro a alcançava. O vazio que sentia parecia um buraco no peito, e por mais que tentasse preenchê-lo com outras coisas, ele nunca desaparecia. Era um lembrete constante de que, às vezes, nem todo o dinheiro do mundo pode curar um coração partido. Toda segunda-feira, Vanessa levava um buquê cuidadosamente escolhido para o túmulo de Pedro. Mas, certo dia, ela percebeu algo diferente. Havia flores frescas ali, que ela não tinha colocado. Eram flores lindas, sempre bem cuidadas, e não estavam lá na semana anterior. Isso chamou sua atenção. Quem mais estaria visitando Pedro? Essa dúvida começou a crescer, e ela não conseguia tirar aquilo da cabeça. Semana após semana, as flores continuavam aparecendo, como se alguém estivesse deixando uma mensagem silenciosa. Vanessa não sabia se sentia curiosidade, irritação ou até ciúmes. Afinal, Pedro era seu marido, e aquele era um momento especial só deles. Quem seria essa pessoa misteriosa que também sentia tanta conexão com ele? As flores se tornaram um enigma que ela sabia que precisava resolver. Vanessa começou a prestar mais atenção nas visitas ao cemitério. Ela chegava mais cedo e ficava até mais tarde, observando de longe, na esperança de encontrar quem estava deixando as flores. No entanto, parecia que a pessoa misteriosa tinha um jeito de passar despercebida. Era como se soubesse exatamente o momento certo para ir, sem que ninguém notasse. Isso só aumentava a curiosidade de Vanessa. Cada nova flor que aparecia era um lembrete de que alguém mais também guardava sentimentos por Pedro. Mas quem poderia ser? Um amigo, um parente distante ou até alguém que ela nem conhecia? Vanessa se perguntava o tempo todo. Sua vontade de descobrir a verdade começou a crescer, e ela decidiu que não descansaria até saber quem estava por trás disso. Vanessa não era do tipo que desistia fácil. Quanto mais as flores apareciam no túmulo de Pedro,
mais ela sentia a necessidade de descobrir quem era essa pessoa. Aquilo não era só curiosidade. Era como se, de alguma forma, a presença dessas flores mexesse com as lembranças e o espaço que Pedro ocupava em sua vida. Eu preciso saber quem mais pensa nele como eu penso, dizia para si mesma, firmando sua decisão. Ela começou a planejar sua abordagem. Pensou em ficar escondida no cemitério por horas ou até pedir ajuda ao zelador, mas nada parecia resolver o mistério. A ideia de alguém visitando Pedro sem ela saber fazia seu coração bater mais rápido, ora com ansiedade, ora com leve incômodo. Quem quer que fosse, essa pessoa parecia carregar uma parte da história de Pedro que Vanessa desconhecia, e isso deixava ainda mais determinada a desvendar o segredo. Certa tarde, Vanessa foi até uma floricultura local para comprar mais flores para o túmulo de Pedro. Lá, ela foi atendida por Iago, um jovem com um sorriso caloroso e olhos gentis. Enquanto ele preparava o buquê, percebeu o olhar triste de Vanessa. Com um jeito delicado, ele perguntou: "Está tudo bem? Parece que essas flores são para algo importante." Vanessa hesitou, mas acabou admitindo que eram para seu marido falecido. A sinceridade de Vanessa tocou Iago, que, mesmo sem conhecer toda a história, sentiu empatia por sua dor. Ele escolheu as flores mais bonitas e entregou a ela com um gesto de conforto. "Espero que essas flores tragam um pouco de paz para o seu coração", disse ele. Vanessa saiu da loja com um buquê nas mãos e uma pequena sensação de leveza, como se alguém finalmente tivesse notado o peso que ela carregava. Iago, com sua delicadeza, parecia entender que Vanessa não precisava de muitas perguntas, mas de gestos simples e gentis. Toda vez que ela entrava na floricultura, ele a recebia com um sorriso e oferecia as flores mais bonitas que tinha. Ele nunca forçava uma conversa, mas deixava claro que estava ali caso ela quisesse falar. De algum jeito, a presença dele tornava aquelas visitas um pouco mais fáceis para ela. Vanessa começou a sentir uma calma inesperada ao conversar com Iago. Mesmo sem tocar diretamente no assunto, ele tinha o dom de confortá-la apenas com suas palavras suaves e seu jeito atencioso. Cada flor que ele escolhia parecia carregar um significado especial, como se dissesse: "Você não está sozinha." Aos poucos, ela passou a valorizar essas pequenas interações, que traziam um pouco de cor para seus dias nublados. Semana após semana, Vanessa retornava à floricultura de Iago. Escolher flores virou mais do que um simples gesto para homenagear Pedro. Era quase uma rotina que trazia uma faísca de conforto. Iago, sempre atencioso, parecia saber exatamente o que ela precisava, mesmo sem perguntar muito. Ele tinha o dom de transmitir leveza com suas palavras simples e seu jeito acolhedor. Para Vanessa, essas visitas passaram a ser momentos que ela realmente esperava. Sem perceber, as conversas rápidas e o cuidado de Iago estavam ajudando a aliviar o peso que ela carregava. A dor ainda era grande, mas algo diferente começava a crescer dentro dela, como uma semente de esperança em meio a tanta tristeza. O destino, silenciosamente, começava a mudar sua história. Vanessa não conseguia escapar das lembranças daquele dia. Ela e Pedro haviam discutido por algo que, agora, parecia tão pequeno. As palavras ditas no calor do momento ecoavam em sua mente, e a cena dele saindo de casa, nervoso e apressado, era como um filme que ela assistia repetidamente. Quando o telefone tocou horas depois, trazendo a terrível notícia do acidente, ela sentiu o peso da culpa cair sobre seus ombros. Se eu não tivesse discutido, ele ainda estaria aqui, pensava. Esse sentimento a acompanhava como uma sombra. Mesmo nas visitas ao túmulo, o arrependimento era maior que a saudade. Vanessa se perguntava, dia após dia, se poderia ter feito algo diferente para evitar o desfecho trágico. Era uma luta constante entre lembrar do amor que tinham e lidar com a culpa por seu papel na última noite de Pedro. Essa culpa parecia um peso que ela não sabia como soltar. Aquele dia ficou marcado para sempre na memória de Vanessa. A discussão com Pedro tinha sido mais intensa do que o normal. Ele estava visivelmente abalado, pegou as chaves do carro e saiu batendo a porta. Ela tentou chamá-lo, mas ele não olhou para trás. As palavras duras trocadas ainda ecoavam pelo ambiente vazio da casa, e ela ficou parada ali, imaginando que ele voltaria em algumas horas, como sempre fazia. Mas Pedro nunca voltou.
Algumas horas depois, Vanessa recebeu a notícia de que ele havia sofrido um acidente de carro. O impacto foi fatal. A imagem dele saindo daquela maneira a perseguia. Cada detalhe da briga parecia gravado em sua mente, como um lembrete cruel de que aquele tinha sido o último momento dos dois juntos. A dor era insuportável, e a culpa parecia crescer a cada dia. Antes do acidente, o casamento de Vanessa e Pedro já estava passando por dificuldades. As discussões se tornaram cada vez mais frequentes, e a distância entre os dois parecia aumentar a cada dia. O amor que antes era tão forte e presente agora parecia estar se dissipando, substituído por frustração e mágoa. A cada briga, Vanessa sentia o coração apertado, mas não sabia como resolver a situação. Ambos estavam imersos em seus próprios problemas, sem conseguir se comunicar de verdade. Apesar das brigas, Vanessa ainda se importava profundamente com Pedro e lutava para manter o casamento de pé. Ela tentava agradá-lo, organizar a casa e trabalhar para manter a harmonia, mas sentia que ele estava cada vez mais distante. As conversas, antes tão cheias de carinho e cumplicidade, se tornaram quase inexistentes. A pressão de manter tudo funcionando parecia estar sobre ela, e cada discussão fazia o casamento parecer mais frágil. Vanessa sabia que seu casamento com Pedro estava passando por uma fase difícil, mas ela amava muito ele para desistir. Ela fazia o possível para melhorar a situação, buscando maneiras de agradá-lo, tentando mostrar carinho e dar atenção ao que ele precisava. Mesmo quando as brigas pareciam não ter fim, Vanessa acreditava que, com esforço, poderiam superar tudo. O amor que sentia por Pedro era mais forte que as dificuldades que estavam enfrentando. Mas, por mais que ela tentasse, Vanessa sentia que estava sozinha nessa luta. Pedro parecia distante, sem paciência para os gestos de carinho dela. Isso a machucava, mas ela não desistia. Mesmo em meio ao desgaste emocional, ela acreditava que ainda havia uma chance de salvar o que tinham. O que ela não sabia era que, mesmo tentando tanto, as coisas já estavam se encaminhando para um final que ela jamais imaginaria. Nos últimos dias antes do acidente, Vanessa notou uma mudança ainda mais marcante em Pedro. Ele estava cada vez mais fechado, distante e parecia não se importar com o que estava acontecendo entre eles. As conversas, que antes eram cheias de risadas e planos, agora eram frias e sem emoção. Isso deixava Vanessa ainda mais insegura, e ela não entendia o que estava acontecendo. As brigas aumentaram, pois ela tentava desesperadamente entender o que havia mudado, mas Pedro apenas se afastava mais. Essa distância criava um abismo entre os dois, e cada palavra que saía de seus lábios parecia só aumentar a separação. Vanessa se sentia impotente, sem saber como trazer de volta o homem com quem se casou. Ela tentava de tudo, mas a cada tentativa, Pedro se afastava mais. Aquela sensação de estar perdendo alguém que sempre amou a consumia, e o pior era que ela não sabia o que fazer para evitar que isso acontecesse. Com o tempo, Vanessa passou a confiar cada vez mais em Iago. Ele estava sempre lá, oferecendo as flores com um sorriso e palavras gentis. Em uma de suas visitas, Iago percebeu que o sofrimento de Vanessa estava além da dor da perda. Ele viu que a culpa que ela carregava estava consumindo e sentiu que precisava dizer algo. "Você não pode carregar isso sozinha", ele disse com suavidade. "O que aconteceu foi trágico, mas não foi culpa sua." Iago, com sua maneira calma e acolhedora, ajudou Vanessa a perceber que, apesar do peso que sentia, a culpa não era sua. Ele a lembrava que, por mais que as coisas não tivessem saído como ela esperava, ninguém podia mudar o passado. "O que importa é como você lida com o que ficou", disse ele, tentando aliviar o peso que ela carregava no coração. Essas palavras, simples e sinceras, começaram a dar a Vanessa uma sensação de liberdade que ela não sabia que precisava. Iago sabia que as palavras certas poderiam fazer toda a diferença na vida de Vanessa. Ele entendia que ela não conseguiria esquecer Pedro da noite para o dia, mas acreditava que ela precisava aprender a olhar para o futuro sem se prender ao passado. "O que aconteceu não pode ser desfeito", ele disse, com uma gentileza que tocou fundo no coração de Vanessa. "Mas você tem o poder de escolher o que fazer a partir daqui. Você merece encontrar paz novamente." Essas palavras começaram a ecoar na mente de Vanessa.
Por tanto tempo, ela havia se prendido à culpa e à dor, acreditando que nunca seria capaz de seguir em frente. Mas Iago, com sua paciência e compaixão, lhe mostrou uma nova perspectiva. Vanessa começou a entender que a vida não parava no que aconteceu, e que ela ainda poderia buscar felicidade, mesmo após a perda. Com o tempo, o vínculo entre Vanessa e Iago se tornava mais forte. A dor que ela carregava começava a se suavizar com as conversas que compartilhavam, e ela começou a olhar para ele não apenas como florista gentil, mas como um amigo verdadeiro. Iago estava sempre disposto a ouvir, a dar conselhos e a oferecer um ombro amigo, sem pressa ou julgamento. Vanessa começou a perceber que ele tinha um jeito único de fazer com que ela se sentisse melhor, como se sua dor fosse mais leve quando ele estava por perto. Iago, por sua vez, ficou cada vez mais admirado com a força de Vanessa. Ele via como ela tentava se reerguer, como estava determinada a seguir em frente, mesmo com tantas cicatrizes. Era impossível não se sentir tocado pela maneira como ela se entregava ao processo de cura. Aos poucos, a amizade deles foi se tornando uma parte fundamental da vida de Vanessa. Em uma tarde qualquer, enquanto escolhia flores para levar ao túmulo de Pedro, Vanessa reparou em uma mulher na floricultura. Marielle, com seus cabelos longos e um sorriso enigmático, estava escolhendo exatamente as mesmas flores que Vanessa tinha visto no túmulo de Pedro nas últimas semanas. Algo naquelas flores a intrigou, e a presença de Marielle parecia não ser apenas uma coincidência. Vanessa não conseguia deixar de pensar que havia algo mais por trás disso. Ela observou discretamente enquanto Marielle pagava pelas flores, uma sensação de curiosidade crescente tomando conta de seu peito. Será que ela sabe de algo sobre Pedro? Vanessa se perguntou. Não era apenas a escolha das flores que a fazia se sentir desconfortável. Era como se algo no ar a estivesse chamando para investigar mais. Decidida a descobrir, Vanessa sentiu que aquele encontro não poderia ser mera coincidência. Com o coração acelerado, Vanessa tomou uma decisão. Ela precisava saber quem era aquela mulher e o que ela estava fazendo com as flores no túmulo de Pedro. Seguiu Marielle pela rua, mantendo uma distância discreta, até que, finalmente, ela entrou no cemitério. Vanessa observou colocar as flores no túmulo de Pedro, e foi como se uma verdade fosse se revelando diante de seus olhos. A dor e a curiosidade se misturaram em seu peito, e, sem pensar duas vezes, ela se aproximou. Com a voz trêmula, Vanessa perguntou diretamente: "Você conhecia Pedro? Quem é você?" Marielle parecia surpresa, mas não fugiu da pergunta. Em silêncio, ela se virou e olhou nos olhos de Vanessa, como se hesitasse por um momento, antes de, finalmente, confessar a verdade. Ela era amante de Pedro e estava com ele há 2 anos. As palavras caíram como um peso sobre Vanessa, que mal conseguia processar o que acabará de ouvir. Marielle parecia querer fugir da situação, mas a insistência de Vanessa e o peso da verdade foram mais fortes. Ela tentou desviar do assunto, mas, no final, não teve como esconder a realidade. Eu estava com Pedro, disse ela, a voz baixa. Nós éramos mais do que amigos. Já estávamos juntos há 2 anos. A revelação caiu como uma bomba, e Vanessa, com os olhos arregalados, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela jamais imaginaria que aquilo fosse acontecer. A revelação foi dolorosa, mas também trouxe clareza a muitas perguntas sem resposta. Vanessa, com o coração apertado, não sabia como reagir. Por um lado, sentia um alívio por entender a razão pela qual Pedro parecia tão distante nos últimos tempos, mas, por outro, a dor da traição a fez questionar tudo. Marielle, vendo a reação de Vanessa, parecia nervosa, mas sabia que não podia mais esconder a verdade. Quando a verdade foi revelada, algo dentro de Vanessa mudou. Ela sentiu uma mistura de dor e alívio. A dor da traição ainda estava lá, mas agora ela sabia o que tinha acontecido, e isso de alguma forma a libertava da dúvida que sempre a consumia. Entendia, finalmente, porque Pedro estava tão distante nos últimos dias de vida. Ele não estava apenas se afastando dela, mas se entregando a outra pessoa, o que explicava as brigas e o afastamento. Isso não diminuía a dor, mas trazia uma paz silenciosa, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Vanessa sabia que tentou de tudo para salvar o casamento,
mas agora era hora de seguir em frente. A revelação de Marielle a ajudou a perceber que, apesar de sua dedicação, a relação já estava marcada pela infidelidade. Ela se sentia mais leve, não pela dor da perda, mas porque entendia que não havia mais nada que ela pudesse fazer para mudar o que aconteceu. Finalmente, ela se permitiu olhar para o futuro sem as correntes do passado segurando-a. Depois de tantos meses de sofrimento, Vanessa finalmente sentiu que era hora de seguir em frente. Ela parou de visitar o túmulo de Pedro, porque sabia que precisava deixar o passado para trás. O luto já não fazia mais parte da sua rotina, e ela focou em viver de novo. Sua empresa cresceu, ela se tornou uma profissional ainda mais respeitada, e encontrou força dentro de si mesma que jamais imaginou possuir. No caminho da vida, Vanessa conheceu Ricardo, um homem gentil e atencioso, que a tratava com amor e carinho. O relacionamento deles foi diferente, leve e cheio de felicidade, algo que ela não sabia que poderia experimentar novamente. Com Ricardo, ela finalmente encontrou a paz e o amor que tanto procurava. Vanessa casou-se com ele, inclusive, Iago foi padrinho de casamento, e, juntos, Vanessa e Ricardo construíram uma vida plena e feliz. Ela soube, enfim, que o fim de uma história pode ser o começo de algo maravilhoso. Se gostou da história, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Até a próxima!